Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Ultimate News, nosso giro de notícias, tudo que tá rolando aí do universo de Drift, aqui do Brasilzão e também dos pilotos que participam do Campeonato Brasileiro de Drift. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e bora para esse giro de notícias. A gente vai começar esse vídeo, é claro, falando da nossa recente etapa de Londrina, que trouxe atualizações para as posições do campeonato. Essa pista que eu já falei no último vídeo é insana demais, é uma das minhas favoritas aqui no nosso campeonato. Acho que a mais desafiadora, ter que lançar direto no muro aí para cima, mas isso é no caso da Pro. Na Light, claro, também tem uma grande dificuldade, mas facilita um pouco. Tem a lançadinha em cima do muro, mas dá uma alteração aí no traçado para facilitar para aqueles que estavam disputando aí a categoria Light. E na categoria Light, então, batalhas insanas. O Light já dá para até tirar do nome e chamar de Pro 2 praticamente, pelo nível que os pilotos e uma gurizada aí nova que tá também na categoria tá apresentando. Então o pódio ficou definido com o Gustavinho na primeira colocação, o Gustavinho Radical, que também ganhou em Brasília, se destacou muito bem, já vem então anotando a sua segunda etapa na sequência. Ele que não participou em Piracicaba, então não dá para saber como seria o resultado se o Gustavinho tivesse aparecido em Piracicaba. Mas ele conseguiu ganhar sua segunda etapa na sequência, aqui então vai o destaque para ele. Em segundo colocado, andando muito, em primeiro qualificado, né? Ou seja, tirou a melhor nota de qualificação, foi o Luquinhas Medeiros aí, ele que andou muito com aquela Mercedes. A final dele com o Gustavinho realmente foi muito insana e foi algo que o próprio Gustavinho cantou um dia antes da competição que ele queria que acontecesse. Em terceiro lugar ficou o nosso querido Dudu, que é o atual primeiro colocado na competição. O Dudu que sempre anda muito bem, vem incomodando, acabou perdendo para o Luquinhas depois de, se eu não me engano, um empate. Então ele acabou ficando na terceira colocação. Em quarto colocado aí o Giovanni Coronado, ele que deu uma desencantada aí, pegou seu primeiro pódio. Então fica aqui o reconhecimento para ele, que realmente está evoluindo demais. Eu já falei isso para ele, eu comentei também na transmissão e é visível porque tá aí aparecendo os resultados, senão não teria. E em quinto colocado o Betinho do Chevette Verde, lá de Campo Grande, lá na minha terra, o Chevetinho de Nitro, que também, se eu não me engano, estreou no pódio aí junto com o Coronado. Então esse foi o top 5 dessa etapa, o que mexeu, é claro, aí nas posições do campeonato. A gente vai falar disso agora. Diferente do que a gente achou na transmissão, o Dudu ainda continua sendo o líder do campeonato com 255 pontos. Já o Gustavinho Radical, ele vem na segunda colocação aí com 208 pontos, ou seja, ganhou as duas etapas, somou aí 200 pontos. Os 8 pontinhos que ele tem ali é por conta da qualificação, que a gente já comentou algumas vezes que as 10 primeiras colocações de Qualify, salvo engano, recebem pontos por conta dessas voltas. Então ele está aí com os pontinhos extra que ele ganhou por conta das suas qualificações. Em terceiro lugar, o Estéreo, que era quem estava em segundo, brigando com o Dudu, acabou caindo bastante a performance dele aqui nessa pista por conta, principalmente, a limitação do equipamento, mas ainda assim ele andou muito bem. Ficou com então 188 pontos, aí vocês vão acompanhando mais ou menos a distância do Guilherme de Massi, o que andou muito bem, aí o Giga e também o Giovanni Coronado, que vem aparecendo aqui em quinto colocado. Nas demais colocações vocês vão vendo o pessoal que subiu bastante. O Luquinhas também já vai se apresentando ali logo nas cabeças. O Gabriel Pacheco não teve a melhor das etapas, aí acabou caindo um pouquinho. E a gente acaba vendo que mesmo com quinta colocação, os outros resultados aí do Betinho não colocou ele aí pelo menos no top 10 da Light. Já vindo para Pro, então a gente falando da galera aí que realmente lança no muro e vai lambendo do início até o fim, pelo menos na primeira curva ali, onde a gente acaba se emocionando bastante, onde o público ganha bastante nisso, o público que esteve sim presente, a gente agradece todo mundo que estava lá presente. Na Pro, a gente teve várias faces conhecidas de novo aparecendo aqui no pódio, como a disputa do ano passado da final, que teve Eric Metz e Sartor. Os dois apareceram no pódio esse ano, só que a maior diferença foi que quem ganhou a etapa esse ano na Pro foi o campeão da Light do ano passado. Sim, Juninho, o filho do Márcio Cabeça, ficou em primeiro colocado na etapa de Londrina, um destaque grande para ele. Na final, infelizmente, tivemos problemas mecânicos no carro do Sartor, então não deu para tirar realmente ali no mano a mano quem foi melhor,
mas campeonato é campeonato, competição é competição, e assim Juninho então campeão dessa etapa. Em segundo colocado, é claro, o Matheus Sartor, que disputou contra ele e perdeu. Na terceira colocação, Eric Metz, que foi o primeiro colocado da qualificação, então fez a melhor volta de qualify, o Eric Metz, ele ficou em terceiro colocado. Em quarto colocado a gente teve o Sérgio Ranazono, em quinto o Márcio Cabeça, que no dia do seu aniversário lá na etapa, nesse dia aí no domingão, recebeu o melhor dos presentes, né? O seu filho aí, a sua criação, literalmente, até mesmo no drift. Ele que é professor e mestre do menino aí desde que nasceu, realmente recebeu o melhor dos presentes, que foi ver basicamente, né, o aluno superar aí o seu tutor aí, o seu mestre. E foi bem bacana de ver isso, justamente no aniversário do Cabeça, ele ficou bem emocionado no pódio. Então fica aí esse relato e também parabenizando, é claro, o Juninho, que ano passado ganhou a Light, já está ganhando etapa na Pro e pelo jeito veio para incomodar e para ficar. É claro que a gente não pode deixar então de falar das posições do campeonato. Em primeiro colocado a gente continua então com o Xerife Barion com 220 pontos. O Márcio Cabeça conseguiu se aproximar um pouquinho mais dele, mas o Xerife ainda está com uma distância interessante. O Márcio Cabeça com 191 pontos. Ele que estava com um pontinho de diferença do Gustavo Koch, acabou agora criando uma vantagem grande para cima do Gus, que caiu um pouco cedo até na competição, infelizmente. O Juninho, contrapartida, por ter ganhado essa etapa, ele subiu bastante, tá aqui aparecendo em quarto colocado. O Sartor ficou na mesma colocação que o Juninho praticamente, né, os dois com 170 pontos. E aí a gente vê então o Eric Metz, que acabou caindo um pouquinho mais pro Sartor, né? Antes o Sartor estava empatado com o Eric, agora o Sartor está empatado com o Juninho. Por mais que os dois estejam brigando mais ou menos ali pela mesma posição, aqui tem uma mexida aqui e ali, mas o Sartor agora está empatado com o Juninho, que está 2 pontinhos de distância do Gustavo Koch. Então tem uma briga bacana aqui ainda pela competição. A gente vai ter mais etapas e a gente vai falar disso agora. Mas enfim, só para finalizar o top 10 aqui do Campeonato Brasileiro categoria profissional: Sérgio Ranazono em sétimo, depois o Vini Trindade em oitavo, o Fred Barbosa e o Mad Max em nono e o Bruno Bar em décimo. Então esse é o top 10 atual da Ultimate Drift. E como eu falei, né, tudo pode mudar ainda, porque vamos ter mais etapas. Uma delas que tá aí para rolar vai ser a do Velopark. Então o Ultimate vai para Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, aí, próximo da capital gaúcha e Porto Alegre. E teremos uma etapa que será rodada dupla, e esse vai ser o nosso próximo assunto. Então, já enganchando no campeonato, muitas coisas podem mudar, muitos pontos ainda estão disponíveis, porque a próxima etapa no Velopark vai ser rodada dupla. Antes eu reforço, é claro, já compra teus ingressos, dia 5 e 6 vai ter essa etapa em Nova Santa Rita, no Velopark, esse que é um dos corações do automobilismo aí no Rio Grande do Sul, na minha e sua também, terra gaúcha. Enfim, vai ter essa etapa, então compra teus ingressos para acompanhar de perto, que o Drift vai estar chegando aí para as terras gaudérias e a gente vai levar muita competitividade. E além disso, porque vai ser etapa dupla. Então nesse final de semana a gente vai ter etapa dupla da Pro e uma etapa da Light normal. Então a gente vai ter etapa da Light que vai rolar ali no meio da Pro. Vai ser muito mais tempo de drift, muito mais tempo de pista, live, enfim, muito mais conteúdo para vocês. Afinal de contas, a Pro vai ter 2 dias de competição e que cada uma delas é independente. Então vai ter muita batalha para a gente assistir e vai valer muito ponto para que nossos pilotos possam brigar para ver quem leva a melhor aí nesse finalzinho de ano. Então, reforço, compra teus ingressos, porque a gente tá indo sim para as terras gaudérias, de onde pertence o atual campeão brasileiro aí, o Matheus Sartor. E aí, será que ele vai conseguir levar o favoritismo da torcida e ir bem, né, nas 2 etapas e talvez desbancar alguns aí que estão na sua frente no campeonato para assumir a primeira colocação? Quem tá defendendo o título é ele que sabe como é que vai ser, conhecido como Iceman, então talvez isso aí nem faça diferença, mas enfim, fica aí então o recado para vocês sobre tudo que rolou no Ultimate Drift. Agora a gente vai falar um pouquinho da Fórmula Drift lá nos Estados Unidos. É um final de semana que foi difícil pra gente, na realidade, que nem chegamos no final de semana. A agenda da Fórmula Drift dessa vez teve uma alteração e a qualificação tanto da Pro Spec quanto da Pro, das 2 categorias, foi na quinta-feira, o que deu pouco tempo para os nossos pilotos que tiveram dificuldades aí nos seus carros. É claro,
Para o Eric Metz, acho que nem faria tanta diferença, afinal de contas, todo o evento da Fórmula Drift começa com a qualificação da Pro Spec na quinta, normalmente mesmo. E o Eric teve problemas com o carro aí, na hora de aquecer o pneu, acabou quebrando o motor do carro, atropelou as válvulas. Infelizmente o Eric Metz nem apareceu para fazer a qualificação. Ele ficou bem chateado nas redes sociais, é claro que a gente sempre apoia e reforça aqui para ele o quanto é importante ele se manter firme, por mais que já teve a quebra recente aí na etapa de Londrina, no próprio 240cx, agora quebrou o carro lá nos Estados Unidos, com certeza o custo dói e machuca bastante, porque é trabalho árduo para no fim das contas virar um investimento para ele poder estar fazendo drift. Então foi bem difícil para o Eric Metz, acredito, esse final dessa temporada, afinal de contas foi a última etapa da Pro Spec desse ano, e vamos ver como é que vai ser aí esse tempo de respiro para ele até a temporada do ano que vem. A gente, como sempre, vai estar torcendo e apoiando ele e o João Barion, que também teve problema na qualificação. O carro acabou dando algumas falhadas, algumas morridas apagadas. Eles não sabem se é problema de injeção, se não é, se é problema em bico, não é, se é problema em peça, né, do carro mesmo, na questão de montagem. Então estou até dando uma reformada geral agora no motor do carro para descobrir o que é que foi que aconteceu, porque o João apareceu para a qualificação, mas as duas passadas dele ele acabou não se qualificando. E aí entra o que eu comentei de ter fechado a janela de tempo pro João, porque a qualificação da Pro normalmente é na sexta à tarde, e dessa vez rolou logo após a qualificação da Pro Spec. Então foi um dia a menos, um meio dia a menos, que às vezes a equipe ali, o João Barion, poderiam ter resolvido o problema, e que acabou que, por infelicidade aí do destino, na agenda da Fórmula Drift, a gente perdeu esse tempinho extra que normalmente se tem e que eu acredito que até a própria equipe do João esperava. Enfim, só para passar essa atualização para vocês de como foi o nosso final de semana difícil na Fórmula Drift, que, como eu falei, a gente nem chegou no final de semana, porque aparecemos na quinta, tivemos problemas com os dois carros do Eric Metz e do João, e infelizmente nem corremos. Ainda falando lá de fora, né, do exterior, o Sérgio Ranazona, a gente recentemente trouxe que ele estava competindo na Pro AM, que é o campeonato de base para tirar a licença para Pro Spec, que é a categoria de base da Fórmula Drift, às vezes confunde um pouco, mas a Pro Spec é onde o Eric Metz ele compete. O Sérgio estava competindo no campeonato abaixo para tentar tirar a licença para entrar na Pro Spec, assim como a galera da Pro Spec tira a licença para entrar na Pro, onde está o João Barion, só para reforçar. O Sérgio vai estar então competindo agora na Clutch Kickers, que é um campeonato que o Eric e o Renato Garcia já competiram lá fora e que deu uma certa visibilidade, principalmente para o Eric, quando ele começou a dar seus primeiros passos lá no exterior. O Sérgio está aparentando que o plano dele realmente é participar da Fórmula Drift, a gente fica bastante na torcida para que isso aconteça. Ele que recentemente andou com o Altezinha V8, agora aparentemente vai andar com o S14 preto. Não sabemos ao certo, ele tem essas duas opções, talvez até mais. A gente sabe como é que é o Serjão aí, ele que é o cabeça da Drift Show, tem diversos projetos insanos. Talvez apareça às vezes até com o S15 do nada lá e surpreenda a gente, mas é o que a gente espera, que ele surpreenda na pista e mostre para os americanos aí qual que é o nível do nosso Drift, um dos embaixadores praticamente do Drift aqui no nosso país. Então vai participar do Clutch Kickers, que vai ter etapa dia 21 e 23 de outubro. E a gente, claro, vai acompanhar nas redes sociais dele, que foi onde a gente pescou essa informação, qual que vai ser o resultado e como é que vai ser a performance desse nosso piloto aí nas terras estrangeiras. E agora a gente vai falar então do fatos conhecidos e o S15 dele, né? O Felipe que tá mexendo bastante no carro, agora pelo jeito já tá preparando para pintar, e ele também já postou mais ou menos qual que é a pretensão dele com o carro, né? Pegou alguma foto na internet lá, mas mostrou mais ou menos a cor, talvez o body kit. Vamos ver como é que vai ser a pegada que ele vai utilizar nesse S15, que ao que me parece vai ser um carro para rolê, para eventinho, para exposição. Não me parece que vai ser um carro para moer, para colocar na pista. E para finalizar, a gente vai trazer uma notícia lá do Henrique de Brasília, junto com o Gustavo Koch. O Koch tem algumas BMWs ali, a maioria preparada para drift, acho que todas que ele tem. E acho que ele foi testar um carro novo na pista e acabou que ele deu essa BMW nas mãos do Henrique, o omegueiro, do Omegão Preto, ele que representa a minha galera. E o Henrique, pelo jeito, gostou de andar na BMzinha. E pelo que andou sendo comentado aí pelos rumores,
talvez o Henrique vá querer aí fazer o upgrade de plataforma e eu tô um pouco magoado aí. Mas tudo bem, a gente vê que os pilotos gostam cada vez mais dos projetos. A gente sabe como a BMW é queridinha no Brasil, muitos projetos já muito bem montados, várias receitas prontas, e é claro que isso brilha os olhos, até porque, de fato, até ao redor do mundo, se a gente for analisar a Fórmula Drift, por exemplo, recentemente as BMW ganhando, é um chassi que é muito bom no Drift, que é muito competitivo no Drift. Se a gente for comparar o Omegão, infelizmente não tem tantos dados. Então, só para trazer um pouquinho desse alívio cômico aí, mas mostrar também o Henricão aí brincando com a BMW, ele que talvez vai mudar de time aí dos nacional para os importados, e é mais um que nós e os cheveteiros perdemos, né? Porque eu sou megueiro junto com os cheveteiros, eu acho que não tem muita outra coisa aí que acaba entrando, né, nos nacional. O paleiro talvez, mas é claro, nada mais passa de uma brincadeira para divertir um pouquinho você aí sobre esses nacional importado aí, qual que é o melhor. É claro que se a gente fosse optar por optar, eu acredito que a maioria teria um JDM. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Foi bem focado na etapa de Londrina e também na competição. A gente está chegando na finaleira e esses últimos pontos vão valer bastante para decidir quem vai ser o campeão da Ultimate Drift, o campeão brasileiro de Drift esse ano. Então é muito importante, é claro, a gente falar do que rolou para atualizar quem talvez não viu a live, ou quem mesmo assim viu a live, mas não estava sabendo dos pontinhos, quem talvez não está seguindo a rede social da Ultimate, já segue aqui, que lá essas informações são passadas, mas para trazer essa atualização para vocês e também trazer das próximas etapas. Fechou, galera? Eu sou o Raikamachi, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui!